Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Salve espectadores do canal! Faz tempo que eu não faço um vídeo de lista de dica de livro para vocês, então eu resolvi que estava na hora de voltar a fazer. Quem está acompanhando a gente nas redes sociais, especialmente Instagram e Facebook, sabe que eu migrei os vídeos de dica de livro para lá. Por quê? Porque é mais fácil de fazer, porque os vídeos são mais curtos e ele chega a mais pessoas, porque tem toda a questão do compartilhamento. No Instagram as pessoas se marcam, baseado nos interesses, nos temas. E no Instagram eu ainda tenho uma audiência proporcional maior do que no YouTube para vídeo de livro. Eu achei que valia a pena migrar para lá. Ah, Iclis, eu não tenho Instagram, como é que eu faço? www.instagram.com/obrigahistoria. Você vai conseguir ver todos os vídeos mesmo que você não tenha conta lá. No entanto, eu fiz uma lista aqui de 5 livros de teoria da história ou relacionados à teoria, historiografia, que provavelmente eu não vou fazer vídeo lá no Instagram porque já tem esse vídeo aqui. Então se você está pensando em fazer história e quer conhecer algumas leituras de teoria, historiografia, esse vídeo é para você. Esse vídeo aqui está sendo feito só com livros que eu recebi de editoras, então eu não fiz uma seleção de grandes clássicos. Isso é para outras listas de 10 livros, como eu fiz ano passado, quero voltar a fazer esse ano. Então essa lista aqui é de livros recebidos. Eu selecionei aqueles que discutem teoria, historiografia e vou apresentar aqui para vocês. Não é porque são livros recebidos, eu não fiz vídeo de todos os livros que eu recebi até hoje. Os livros que eu tenho aqui são livros que são bons, ou para um público mais amplo ou mais restrito. Ainda assim, são livros com qualidade. O primeiro é um livro que eu recebi ano passado, só que eu acabei segurando ele porque tinha outros livros como prioridade e cheguei à conclusão que o dia que eu fosse falar de livros de teoria, eu ia dar um espacinho para ele. E o dia chegou. O livro se chama Heterocronias. Quem entende, né, da etimologia das palavras sabe que hétero tem a ver com diferença, né, com diferente, e o cronias tem a ver com tempo, ou seja, os tempos diferentes. E o que isso significa na prática pra gente? A multiplicidade dos tempos históricos. Esse livro ele foi organizado pelo Marlon Salomon e ele tem vários autores, cada um trabalhando com um tema diferente, só que todos eles com um eixo em comum, que é a questão do tempo na história, ou melhor dizendo, dos tempos. E eu sei que pode parecer estranho falar em tempos no plural, porque a gente está acostumado com o tempo cronológico, do relógio, do calendário, mas na historiografia a gente discute o tempo, pelo menos o pessoal da área de teoria da história, com mais profundidade. Se vocês acompanham o canal há bastante tempo, vocês sabem que a gente tem um vídeo sobre o tempo para Fernand Braudel e um livro sobre os regimes de historicidade e presentismo, que o François Hartog escreveu no seu livro Regimes de Historicidade. Também lida com o tempo. Então assim, é um debate profundo do pessoal de teoria da história. Eu não digo nem do pessoal da história, porque tem muita gente que faz faculdade de história, às vezes mestrado, doutorado, e não se envereda por esse debate porque ele é um pouco mais relacionado justamente a essa parte de teoria da história, filosofia, metodologia, vai dialogar principalmente com esses campos. No entanto, embora esse livro que eu apresentei seja mais para os acadêmicos, eu tenho aqui também uma opção um pouco mais aberta que, ok, não vai pegar com o público geral, não é como se fosse, sabe, um livro super acessível, mas para quem está começando na área de história e quer entender um pouco a questão do tempo, tem esse livro aqui, O Tempo dos Historiadores, do José de Assunção Barros. O Barros, ele é super conhecido na historiografia brasileira, tem vários livros de teoria, boa parte deles publicados pela editora Vozes, igual esse aqui, e os demais livros que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Só o primeiro que não era da Vozes. E esse livro aqui também faz o debate do tempo na historiografia, só que é um autor só, então a gente tem uma linguagem mais uniforme do que num livro cheio de autores. Existe um raciocínio cronológico de começo, meio e fim, o que é até meio engraçado num livro sobre tempo falar em cronologia, mas isso acontece, então é mais fácil de acompanhar a progressão do debate sobre o tempo, e a linguagem é um pouco mais acessível também, eu achei pelo menos. Então, embora eu não tenha lido o livro até o final, o que eu li me deu segurança para recomendar a vocês que estão no começo da trajetória de vocês no curso de História, ou acadêmicos que querem entender a questão do tempo na história. Não sei se ele funcionaria para o público geral, acredito que não, mas fica aqui a sugestão para o pessoal da área de História. E como eu acabei de falar, pessoas de outras áreas podem acabar se interessando pelas leituras da nossa.
né, por uma questão de conhecer melhor outros campos e até absorver conhecimento de outros campos para trazer para o nosso, numa relação entre as disciplinas. E por conta disso, eu quero recomendar também esse aqui, que eu vou ter que ler o título inteiro porque eu esqueci, Interdisciplinaridade na História e em Outros Campos do Saber. Também é do José de Assunção Barros, como eu disse, ele escreveu muitos livros de teoria, e ele fala sobre uma coisa que a gente vive discutindo na academia, mas é mais fácil falar do que fazer: interdisciplinaridade, ou seja, uma relação entre as disciplinas trabalhando juntas. E aí nesse livro ele discute o próprio conceito, discute as dificuldades, o que é que pode dar certo no trabalho interdisciplinar, fala sobre transdisciplinaridade, enfim, é um debate bem amplo, mas o livro ele não é grande, é um livro pequeno na verdade, então acaba sendo uma excelente introdução a esse debate. Se você vai discutir, especialmente na área de ensino de história, a questão da interdisciplinaridade, eu recomendo fortemente esse livro aqui. Outro livro, dessa vez do professor Jurandir Maleba, lá da URGS, um abraço pro Jurandir, inclusive, eu quase entrevistei ele recentemente, mas eu tive que cancelar a viagem por uma série de questões. E o quarto livro é História e Narrativa, a Ciência e a Arte da Escrita Histórica, que foi organizado pelo Jurandir, mas não é só dele. Quem é do campo da história sabe disso, quem tá fora não necessariamente. Lá pelos anos 70, a historiografia começou a ser questionada pelo que ficou conhecido como giro linguístico. E aí a questão da narrativa histórica, de como se escreve a história, a importância da narrativa, veio com tudo e isso começou uma discussão super polêmica que, no fundo, até hoje nunca acabou. Apesar de que os proponentes desse giro linguístico tenham, né, se proliferado e foi um campo que cresceu. E aí várias questões relacionadas à cientificidade da história começaram a ser, se não jogadas fora, mas pelo menos questionadas, flexibilizadas, numa discussão entre verdade e narrativa, fato e perspectiva. Enfim, é um debate amplo, profundo, eu não vou dar conta disso nesse vídeo, eu não teria condições de fazer vídeo sobre isso agora, porque eu nunca tive muita paciência para esse debate. Um dia eu quero, inclusive, gravar um episódio no podcast, o História FM, sobre esse assunto, chamar uns professores que estão mais inteirados sobre esse assunto, que já estão nesse debate há tempo, para entender melhor o que foi esse assunto. Mas, se você quer entender a trajetória da história como ciência, a questão da narrativa e outros assuntos, esse livro pode ser bem interessante. Como é um livro organizado, novamente, repito, cada capítulo vai ter meio que o seu assunto próprio, apesar de ter um eixo em comum. Então, eu recomendo você dar uma procurada nas livrarias, dar uma olhada no índice e ver pelo índice se ele vai contemplar os tópicos que te interessam. Se você está dentro da história, se você entrou na universidade, eu recomendo fortemente, eu acho que ele vai te ajudar bastante a compreender esse debate. E por fim, um livro do José Honório Rodrigues, que foi um historiador bem importante no século XX no Brasil, falecido na década de 80. Esse livro aqui, ele é um compilado de textos do José, ele não foi lançado originalmente como um livro pelo autor, é uma junção de textos dele. Então aqui você tem tanto textos que ele escreveu de história mesmo, quanto textos que ele escreveu como historiógrafo, ou seja, analisando outros historiadores, analisando o que outros historiadores escreveram, como Capistrano de Abreu e o Van Hagen. E o livro é História e Historiografia, também foi lançado pela editora Vozes, e é um livro que eu pessoalmente acho que serve mais ao público acadêmico. Tem um outro capítulo aqui que ele poderia interessar um público mais geral, como por exemplo o capítulo 6, Expansão Capitalista versus Ideologia Canônica em Portugal. Aí ele faz um debate sobre o estabelecimento do capitalismo, a relação disso com o protestantismo e coisas do tipo. É o tipo de coisa que vai pegar um público mais amplo, né? Só que tem outros capítulos que já são um pouco mais restritos, então se você for bem interessado em história a nível acadêmico, mesmo que você não curse história, talvez seja um livro interessante. Eu recomendaria você procurar uma cópia física para dar uma olhada nos tópicos, ver se te interessa, mas para o pessoal que quer conhecer melhor a historiografia brasileira, é um livro importante. Então fica aqui a sugestão desse livro também. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é um acadêmico da área de história, provavelmente esse vídeo vai ser mais útil para você. E aqueles de vocês que não fazem, né, história na universidade, quem sabe isso não despertou um pouco a tua curiosidade sobre os debates teóricos no nosso campo. Então é isso, muito obrigado. Não se esqueçam de dar uma olhada na nossa loja lá na Doppel Store, que a gente tá com um plantel de 6 camisetas no momento, e a tendência aqui somente. E esse mês a gente tá com uma promoção que comprando 3 camisetas e usando o cupom OBRIGASTORE, você ganha de graça o livro Direita e Esquerda, do Norberto Bobbio, lançado pela editora Nesp. Então é uma oportunidade de, além de levar as camisetas que são de boa qualidade e têm estampas legais, levar um livro excelente de ciência política, que é muito necessário nos dias de hoje. E não custa lembrar, a gente tem também uma campanha no Apoia-se, a partir de R$2 você já colabora para o canal continuar existindo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.